Graça e paz. Eu sou o pastor Cláudio Faria e esse é o programa Acessibilidade Espiritual. Hoje nós vamos falar um pouco sobre incredulidade. Dificuldade para crer também tem sido a razão de sofrimento e tristeza na vida de muitas pessoas, por várias razões. Primeiro, porque o incrédulo ele tem as suas esperanças muito limitadas. Por só crer nas coisas deste mundo, naquilo que vê, ele sempre tem um limite nas suas esperanças em relação às coisas que precisam acontecer em sua vida. Também, ele em geral se decepciona muito fácil, porque como crê em homens, em pessoas e coisas, então está certamente também sofre muito porque ou mais hoje, mais amanhã se decepciona com as coisas. E principalmente porque ele não consegue, por conta da incredulidade, se aproximar de Deus. E isso é a pior razão e a pior consequência da incredulidade no coração do homem. Nós vamos ver rapidamente algumas coisas que a Bíblia nos fala e que nos mostra a possibilidade de vencermos a barreira da incredulidade. Tá certo? A primeira coisa que você precisa entender é que você não pode deixar de dar crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus e as promessas de Deus foram feitas para nós e nós precisamos acreditar. Quantas coisas neste mundo você tem dado crédito? E por que não dar crédito à palavra de Deus? Ouça, faça uma reflexão naquilo que você está ouvindo. Quantas pessoas, antes mesmo de ouvir qualquer coisa em relação àquilo que Deus tem para falar, elas já julgam que não vão acreditar, entendem que não devem acreditar. Então eu quero incentivar você hoje a crer na palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. Isaías 53:1. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Vamos ver também mais um texto. Romanos 10:17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Você precisa ouvir da palavra de Deus para que você possa chegar às suas próprias conclusões. Deixa Deus falar ao seu coração antes de qualquer coisa. Tá certo? A segunda coisa, não seja como Tomé. Tomé disse que se não passasse a mão no lado de Jesus, se não passasse o dedo no furo dos seus cravos, de modo nenhum creria. Então, nós vemos hoje, nos nossos dias, pessoas agindo assim. Elas querem ver primeiro para crer depois. E a fé é exatamente o contrário disso. Você precisa crer. Se creres, verás a glória de Deus. A fé é a certeza, é a prova das coisas que não se veem. Então você precisa entender que você vai precisar crer para poder ver. Vamos lá. Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não se podem ver. Viu? Deus é Espírito e é preciso que nós creiamos e adoremos a Deus em espírito e em verdade. Nós não podemos ver Deus pelos olhos físicos. Nós não podemos pegar em Deus, né? Nós precisamos crer pela fé. E a incredulidade pode estar atrapalhando você de crer no Senhor. Bom, também vamos lá pensar um pouco sobre a salvação. A salvação é para aqueles que creem, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos aqueles que nele crê ou creem não morra,
mas tenha a vida eterna. Só os que creem em Jesus. E é interessante que a salvação em Cristo vem mediante a fé. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus que é alcançada por intermédio da fé em Jesus Cristo. Então você precisa pensar muito sobre isso. Não deixe que a incredulidade tire de você a bênção maior da salvação em Cristo Jesus. Eu queria orar por você e pedir a Deus que tocasse no seu coração e que fizesse com que você cresce, que você entendesse que precisa crer. Eu quero, antes de orar, lembrar de um pai que foi falar com Jesus a respeito do seu filho que estava endemoniado e sofrendo. E então ele fez uma pergunta muito interessante para Jesus. Ele perguntou a Jesus: tu podes curá-lo? E Jesus disse para ele: posso? Tudo é possível para aquele que crê. Então, aquele pai sofrido imediatamente diz: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Vamos lá ver na Bíblia? Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Está lá em Marcos 29, 23, 24. Você precisa pedir a Deus que coloque fé no seu coração. Precisa pedir a Deus que toque. Precisa aceitar as promessas do Senhor para a sua vida. Precisa ouvir a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos crer em Jesus. E crendo em Jesus, somos salvos da condenação e da morte. Oh Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, abençoa o coração daqueles que estão com dificuldades de crer. Dá que eles agora possam entender que todo aquele que se aproxime de Deus precisa crer que Ele exista e que é recompensador daqueles que o buscam. Abençoa todas essas pessoas que sofrem longe do Senhor por conta da incredulidade que impera em seus corações. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós e perdoa as nossas faltas e aumenta a nossa fé. No nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração? Você pediu a Deus para colocar mais fé no seu coração? Nós estamos orando por sua vida. Cada dia, busque no Senhor. Peça a Ele ajuda. Ele vai abençoar você, vai abençoar a sua família. Ele vai fazer com que você entenda o propósito de Deus para a sua vida. Abençoa, peça a Deus que abençoe e te ajude em todos os momentos e que você possa acreditar sempre no impossível de Deus. Esse é o programa Acessibilidade Espiritual, levando o amor de Deus até você.